Esta é a terceira aula da disciplina Pesquisa Científica em Arquitetura e Urbanismo. Nós vamos explorar aqui a teoria, a relação dela com o fato, hipóteses e já tratar um pouco sobre problemas de pesquisa. Voltando um pouco, recapitulando o que nós já vimos anteriormente, novamente trabalhamos aquela diferença entre senso comum e ciência. A ciência e o senso comum, eles trabalham os dois a questão do fato e da própria teoria. Para o senso comum, o fato tende a ser tratado como a realidade, aquilo que é verdadeiro, definitivo, inquestionado e autoevidente. Para o senso comum, a teoria, ela imagina uma espécie de especulação. As ideias não comprovadas, que se verificadas se revelarem verdadeiras, passam a constituir fatos e a serem tomadas como leis. Já a ciência trata o fato como uma observação empírica verificada. A empiria, como nós chamamos, ela é fundamental na ciência e nasce a partir do próprio fato, na medida em que pode ser verificado com métodos. Talvez seja redundante falar da teoria na ciência, mas ao relacionar com os fatos, traz uma questão que tem muito a ver com os métodos, que seria uma ordenação significativa desses fatos, consistindo, para isso, em conceitos, classificações, correlações, generalizações, princípios, até chegar em leis, teoremas, axiomas, enfim, todo o processo científico. Então, teoria e fato não são diametralmente opostos, mas inextrinsecamente interrelacionados, indispensáveis à abordagem científica. A teoria não é especulação, mas um conjunto de princípios fundamentais, próprio instrumento científico apropriado para a busca e explicação dos fatos. Não existe teoria sem estar baseada em fatos. A compilação de fatos ao acaso, sem um princípio de classificação, de organização, não conduziria à ciência, porque a teoria está justamente ligada a esta classificação. O desenvolvimento da ciência pode ser considerado como uma inter-relação entre a teoria e o fato. O papel da teoria em relação aos fatos nasce da necessidade de orientar os objetivos da ciência. Focaliza a atenção sobre determinados aspectos, delimitados por parâmetros, estudando os fenômenos mais importantes, sendo indispensável a atuação da teoria. Por quê? Restringindo a ampliação dos fatos a serem estudados em cada campo do conhecimento, passa a ter um papel relevante para poder entender os próprios fatos. Definindo os principais aspectos de uma investigação, precisando, portanto, os tipos de dados que devem ser abstraídos da realidade como objeto de análise. Existe uma grande quantidade de fatos, mas para a investigação é necessário que se torne mais preciso quais são esses fatos que serão objeto da própria teorização e da ciência. Mas, em relação aos fatos, a teoria oferece um sistema de conceitos. Serve como um sistema de conceptualização e de classificação, como eu já falei dos fatos. Um fato não é somente uma observação prática ao acaso, mas também uma afirmação empiricamente verificada sobre o fenômeno em pauta. As funções da teoria, como um sistema de conceptualização e classificação de fatos, inclui, primeiro, representar os fatos, emitindo sua verdadeira concepção. Por exemplo, se a gente tratar dentro do urbanismo o uso do espaço urbano como um fato, esse uso está associado, já que ele passa a ser um sistema de representação, de um determinado conceito, como é o caso da urbanidade. A urbanidade está articulada, está relacionada com o uso do espaço público. Sem o uso do espaço público, nós não temos o conceito de urbanidade. Então, os fatos, no caso, o uso comercial ou em uma microescala, a possibilidade de
haver um espaço mais gregário com as pessoas, chega a um determinado conceito, que é a urbanização. Fornece um universo vocabular científico próprio para cada ciência, facilitando a compreensão dos fenômenos e a comunicação entre os cientistas. Expressa uma relação entre fatos estudados, classifica e sistematiza os fenômenos, acontecimentos, aspectos e objetos da realidade. Vai além, resume a explicação dos fenômenos expressando sua concepção e correlação. Ou seja, nós podemos dizer que a teoria em relação aos fatos resume o conhecimento. A teoria serve para resumir sistematicamente o que já se sabe sobre o objeto de estudo, através das generalizações empíricas e das inter-relações entre afirmações comprovadas. Os resumos podem ser generalizações empíricas ou um sistema de inter-relações. Ainda não é a consecução completa da teoria, mas é o que se entende a partir do que se deve fazer em relação aos fatos. A teoria em relação aos fatos prevê novos fatos. A teoria serve para, baseando-se em fatos e relações já estabelecidas, prever novos fatos e novas relações. Por trás das generalizações empíricas, como existe uma teoria, é possível a gente dizer que nas condições X, Y será observado. Ou seja, sempre que encontrarmos as condições tais, tais e tais, podemos prever o aparecimento de Y, que seria outros fatos. Essa previsão também inclui ou indica lacunas no conhecimento, indica fatos e as relações que ainda não estão satisfatoriamente explicados e as áreas da realidade que demandam novas pesquisas. Agora, ao contrário, o papel dos fatos em relação à teoria. O fato, nós podemos dizer, que inicia a teoria. Um fato novo, uma descoberta, pode provocar o início de uma nova teoria. O fato também tem o poder, a condição, a capacidade de reformular e rejeitar algumas teorias. Os fatos não conduzem a conclusões teóricas completas e definitivas, é importante salientar, por produzirem constantemente novas situações. Mas ele é importante para nos dar um aviso, para nos colocar que qualquer teoria é passível de modificação, uma vez que há fatos. Como a pesquisa é uma atividade contínua, a rejeição e a reformulação das teorias tendem a ocorrer simultaneamente com a observação de novos fatos. Se as teorias existentes não podem ajustar os novos fatos à sua estrutura, devem ser reformuladas. As observações são acumuladas gradualmente e o surgimento de novos fatos, não abrangidos pela teoria, as coloca em dúvida. O fato redefine e esclarece teorias. Teorias podem sofrer modificações devido a, primeiro, novas situações não previstas, levando a observações mais pormenorizadas. A teoria não explica aspectos particulares. Surgem hipóteses específicas e novas técnicas de pesquisa empírica surgirão. O fato clarifica conceitos contidos nas teorias. Pressão para esclarecer conceitos contidos nas teorias. Então, teorias e leis. Teoria é um meio de interpretar, criticar e unificar leis estabelecidas, modificando-as para se adequarem a dados não previstos, quando de sua formulação, e para orientar a tarefa de descobrir generalizações e para orientar a tarefa de descobrir generalizações novas e mais amplas. A etapa intermediária pode ser considerada como a própria lei, já que são funções das leis resumir grande quantidade de fatos e permitir e prever novos fatos, pois se um fato ou fenômeno se enquadra em uma lei, ele se comportará conforme o estabelecido pela lei. Ainda sobre o papel da teoria em relação aos... Isso aqui já foi visto, desculpe. Voltou. A correlação entre fenômenos, leis e teorias pode ser melhor explicado nesse gráfico. Se nós temos aqui uma série de fatos, fato 1A, 2A, aqui a gente dividiu em A, B, C e N. Os fatos podem ser articulados nas suas manifestações, trazendo em si aspectos invariáveis comuns. Daí a gente tratar como
elementos ou componentes de um mesmo fato ou de manifestações. Uma vez que seja possível identificar uniformidades e irregularidades, estaremos alcançando as suas leis. Essas leis associadas aos fatos, seja um primeiro, um segundo, ou que esteja fazendo parte de um componente, de um grupo de componentes, nós temos uma estrutura ou um sistema que consegue relacionar uma explicação conceitual para ir chegar a uma teoria. Essa teoria vai garantir uma melhor compreensão daqueles fatos que antigamente estavam colocados separadamente, e esse processo continuamente vai gerar explicações, revisões, previsões e retroalimentações, que serão derivações de consequências advindas da melhor compreensão daqueles fatos por meio da teoria, e cria-se assim um ciclo contínuo de relações entre fenômenos observados através de fatos, leis e a própria relação da teoria. Agora vamos entrar em outro componente fundamental da pesquisa, que são as hipóteses. Já falamos enquanto parte dos métodos. Agora nós vamos nos deter mais um pouco no entendimento do que seria. A gente pode dizer que as hipóteses são responsáveis por um enunciado geral de relações entre variáveis, fatos e fenômenos, como nós acabamos de falar. As hipóteses trazem ou formulam uma solução provisória para um determinado problema, que não é exatamente só o fato, mas já há um processo de relacionamento entre aquele fato e alguma teorização. Apresenta caráter ou ele é explicativo ou preditivo. As hipóteses também são compatíveis com o conhecimento científico, porque trazem uma coerência externa para a resolução daquele problema. E revelam consistência lógica, que é uma coerência interna da relação entre fenômeno, fato e teoria, sendo passível de verificação empírica em suas consequências. Nós podemos tratar a hipótese associada ao problema, ao tema de pesquisa. Então, tema, problema e hipótese constituem uma operação mental em sequência para a formulação da pesquisa. O tema é o assunto que se deseja provar ou desenvolver. Dificuldade sem solução que necessita ser determinado com precisão, para em seguida proceder seu exame, avaliação, crítica e solução. É o objetivo central da indagação. Já o problema consiste em dizer de maneira explícita, clara, compreensível e operacional qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver, limitando seu campo e apresentando suas características. O problema é aquilo que vai ser desenvolvido pela pesquisa. Vai além do tema. Talvez o tema seja uma formulação mais breve, mais sucinta, enquanto que o problema precisa ser desenvolvido na sua redação, para trazer elementos que garantam a sua compreensão operacional, já que vai indicar os métodos e as possíveis dificuldades justificativas para que ele possa ser desenvolvido. Como é que formula-se, quais são os caminhos para a pergunta de pesquisa? Quando explicita a relação de dois ou mais fenômenos, que podem ser fatos variáveis entre si, adequando-se a uma investigação sistemática, controlada, empírica e crítica. São perguntas retóricas, explicativas e até mesmo afirmativas, valorativas. Não são perguntas científicas em si, é apenas o início do que virá a ser a pergunta da pesquisa científica. São questões que devem ser formuladas para verificar a validade científica do problema. Pode o problema ser enunciado na forma de pergunta? Corresponde a interesses pessoais, sociais e científicos, isto é, de conteúdo e suscetíveis de passarem por etapas metodológicas. Esses interesses estão harmonizados? Constitui-se o problema em questão científica, ou seja, relaciona entre si pelo menos dois fenômenos, relacionando fatos e variáveis? Pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica? Pode ser empiricamente verificado em suas consequências? São questões para a formulação do problema de pesquisa.
Então, a hipótese, a partir daquele problema, será uma resposta suposta, provável e provisória para o problema. Ambos, tanto o problema quanto a hipótese, são enunciados de relações entre variáveis. A diferença é que o problema constitui uma sentença interrogativa e a hipótese uma sentença afirmativa mais detalhada. Como exemplo, aqui, um problema. Quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Isso é um problema. A hipótese não é uma pergunta em si, mas a partir deste tema, a adoção ou a situação que leva a uma adoção, seria enunciado de outra forma. As condições que representam fatores formadores de atitudes exercem maior influência na decisão de mães em doar o filho recém-nascido para adoção do que as condições que representam fatores biológicos e socioeconômicos. Ou seja, nessa hipótese há uma série de conjecturas que podem ser utilizadas como soluções ou propostas de soluções a um determinado problema que foi enunciado acima e que vai complementando ou vai trazendo novos elementos para a definição da pesquisa. Então, a formulação de hipóteses vai ter alguns componentes. Nós podemos identificar alguns componentes que podem ser enunciados de uma maneira geral assim. Se x, então y, onde x e y são variáveis ligadas entre si por se e então. Alguns exemplos aqui. Se houve privação na infância, então haverá deficiência na realização escolar mais tarde. Qual é o X aqui? A privação na infância. Qual seria o Y? Seria deficiência na realização escolar mais tarde. Ou seja, está fazendo-se um condicionamento, uma relação provisória, já que há necessidade de pesquisa mais posterior, para relacionar. Outro exemplo, se projetos de residências construídas em Belém sem dispositivo de controle ambiental para redução de umidade, maior desconforto ambiental. O que é que está se associando aqui? Uma condição para as residências construídas em Belém, no caso, a inexistência de dispositivo de controle ambiental para redução específica da umidade, que já se sabe por conhecermos o clima de Belém, que seria parte do problema ou da própria temática de pesquisa, terá como hipótese o surgimento de maior desconforto ambiental, que se constitui no elemento Y da própria hipótese. Outro exemplo, se maior densidade construtiva com uso do solo em áreas centrais, maior dificuldade para implantação de sistema de transporte sustentável ambientalmente. É uma colocação X, a maior densidade construtiva com o uso do solo em áreas centrais. Y vai ser maior dificuldade para a implantação de um sistema de transporte sustentável ambientalmente. Enquanto hipótese de pesquisa, poderia ter como desdobramento a possibilidade de testar essa hipótese na medida em que a pesquisa traga métodos para entender ou para registrar, para analisar a densidade construtiva nas áreas centrais para testar o que seria a dificuldade de implantação desse sistema de transporte. Um último exemplo aqui seria, se formas urbanas menos compactas, maiores custos energéticos. Dito de forma sucinta, relaciona o que? Uma característica de formas urbanas, que seria a compaxidade, e a relação a custos energéticos em relação a combustíveis, ou mesmo a necessidade de deslocamentos. Ou seja, em formas urbanas mais compactas, haveria mais custos energéticos. Essa é uma hipótese muito improvável, ou mais provável dependendo da condição de compaxidade, que poderia ser mensurável utilizando-se de alguns métodos. Então, quais são os requisitos para a formulação de hipóteses? A hipótese deve ser formalmente correta e não se apresentar vazia semanticamente, ou seja, há a necessidade de compor aqueles componentes que foram colocados. A hipótese deve estar fundamentada, até certo ponto, em conhecimento anterior.
Caso contrário, volta a imperar o pressuposto, já indicado de que deve ser compatível, sendo completamente nova em matéria de conteúdo, com o corpo de conhecimento científico já existente. Em todos aqueles exemplos dados, havia, em maior ou menor grau, a expressão de um conhecimento científico anterior, seja a questão da compaxidade, da existência de umidade no clima de Belém, ou até mesmo algumas relações que vêm já de teorias ou leis conhecidas. A hipótese tem de ser empiricamente contrastável por intermédio de procedimentos objetivos da ciência, ou seja, mediante sua comparação com os dados empíricos, por sua vez controlados tanto por técnicas quanto por teorias científicas. Essas técnicas dizem respeito justamente aos métodos. Por que hipóteses são importantes? São instrumentos de trabalho da teoria, pois novas hipóteses podem delas ser deduzidas. Podem ser testadas e julgadas como provavelmente verdadeiras ou falsas. Constituem instrumentos poderosos para o avanço da ciência, pois sua comprovação requer que se tornem independentes dos valores e opiniões dos indivíduos. Dirigem a investigação, indicando ao investigador o que procurar ou pesquisar, já que terá componentes dentro dessa hipótese. Pelo fato de serem comumente formulações relacionais gerais, permitem ao pesquisador deduzir manifestações empíricas específicas com elas correlacionadas. Desenvolve o conhecimento científico auxiliando o investigador a conformar ou não sua teoria, pois incorporam a teoria ou parte dela de forma testável ou quase testável. Quais são as funções das hipóteses? Dirigir o trabalho do cientista, constituindo-se em princípio de invenção e progresso, à medida que auxilia, de fato, a imaginar os meios e aplicar os métodos a utilizar, no prosseguimento da pesquisa e na tentativa de se chegar à certeza, a hipótese preditiva ou antefacto. Coordenar os fatos já conhecidos, ordenando os materiais acumulados pela observação, na formulação dela. A inexistência de uma hipótese levaria ao amontoamento de observações estéreis, ou seja, hipótese preditiva ou explicativa post facto. Tudo isso pode ser considerado dentro do processo de função das hipóteses. As hipóteses são necessárias quando tentamos resumir ou generalizar os resultados de nossas investigações, tentamos interpretar generalizações anteriores, tentamos justificar fundamentando nossas opiniões, planejando um experimento ou uma investigação para a obtenção de mais dados e submeter uma conjuntura conhecida à comprovação. Então, resumindo, ampliando os conhecimentos, os dados empíricos, desencadeando inferências, atuando como informações ou conjecturas sobre o caráter, a quantidade e as relações entre os dados, seguir de guia, interpretar e funcionar como projeção de novas hipóteses. De onde podemos obter hipóteses? As fontes. O próprio conhecimento familiar, não se trata de apenas de comprovar o óbvio. Observação, que se realiza dos fatos ou da correlação existente entre eles, da comparação com outros estudos, da dedução lógica de uma teoria, de proposições gerais e possíveis de chegar a uma hipótese que afirma uma sucessão de eventos, fatos, fenômenos, ou a correlação entre eles entre determinado contexto. A própria cultura geral na qual a ciência se desenvolve, já que determinados aspectos da sociedade podem originar hipóteses sobre temas específicos. Analogias, comparações, observações casuais da natureza, assim como a análise do quadro de referência de outra ciência. A experiência pessoal, idiosincrática, a maneira particular pela qual cada indivíduo reage aos fatos, à cultura em que vive, à própria ciência ou ao quadro de referência de outras ciências. Há casos discrepantes na própria teoria, as discrepâncias apresentadas em relação ao que deve acontecer em decorrência da teoria sobre o assunto. A
partir daí nós vamos trabalhar rapidamente nesse primeiro momento o problema de pesquisa identificando. É como se nós tivéssemos a natureza do ser, tratado pela ontologia, aquele estudo da própria natureza do ser. Nós teríamos, dentro dessa ontologia, dentro dessa natureza do ser, a possibilidade de recortar, de focar na natureza do conhecimento dentro desse todo, que seria a teoria do conhecimento, a epistemologia. Dentro da epistemologia, nós temos algo que está entre as duas. Tanto vai buscar elementos da natureza do ser, como da natureza do conhecimento, que seria a natureza humana. Há ali a possibilidade, a partir da natureza do conhecimento, a identificação dos métodos de pesquisa, até chegar numa interseção disso tudo dentro da natureza do conhecimento, que seria o meu problema de pesquisa. Que tem a ver com aquilo que eu vinha falando antes, sobre de onde a gente pode conseguir desenvolver as hipóteses, que tem justamente a ver com a minha experiência, que tem tanto a ver com a minha natureza humana, quanto a minha inserção na teoria do conhecimento e do conhecimento de determinados métodos. Em arquitetura e urbanismo, nós já podemos avançar algumas questões. Pela arquitetura e urbanismo estarem na confluência entre as ciências sociais e a aplicação do conhecimento oriundo das ciências naturais, há de se observar aspectos relacionais, interpretativos e uma possível integração e articulação entre planejamento e projetação espacial e pesquisa. Isso daqui é a operação mental do arquiteto, da natureza da arquitetura, que é planejamento e projetação, o componente de especulação espacial, que nos é muito fundamental para o desenvolvimento da arquitetura e que vai exercer um papel importante dentro da própria pesquisa. Ou seja, pesquisa em arquitetura e urbanismo tem a ver com a natureza da própria arquitetura. A pesquisa sobre o ambiente construído compreenderia então 3 atividades. A imagem ou imaginação, que vai além da informação dada, passa pela imagem mental, oriunda da atividade da arquitetura, pela apresentação, os veículos como desenhos, maquetes, fotos, meios para comunicar a imagem, não é a mera apenas a comunicação, é a própria natureza desse veículo, e o teste, que é a avaliação, julgamento, crítica, confrontos, que se faz a todo momento no processo de projetação, e que isso vai nos ajudar na própria pesquisa. Então, quais são os tipos de informação disponibilizadas? Como catalisador heurístico das regras e métodos que conduzem à descoberta, para a formação de imagens e como conhecimento a ser testado, que a própria arquitetura nos traz. Opa, pulou aqui. É como se fosse a aula em si, desculpem. Por ser o último slide, a análise do ambiente construído, após ter passado pelos processos acima, inclui o entendimento de modificações no decorrer do projeto, onde alternativas diferentes foram testadas e aceitas, segundo a aproximação aceita pelo arquiteto, ou aceita pela comunidade, segundo critérios de qualidade. Esses primeiros elementos, essa primeira observação sobre a pesquisa em arquitetura, vai ser melhor trabalhada na próxima aula. Terminamos aqui.